Oi, gente, por favor, ignorem a bagunça da minha casa. Eu lavei a louça, mas eu ainda não guardei. Resolvi vir fazer o vídeo pra vocês agora. Eu vou falar um pouquinho hoje sobre como estão sendo as minhas aulas de mestrado aqui em Portugal no meio da pandemia. Como vocês sabem, ou deveriam saber, vocês deveriam ter visto os outros vídeos, eu faço mestrado na Universidade Católica do Porto. A Universidade Católica Portuguesa em si, ela é uma universidade privada, com sede em Lisboa, e ela tem centros regionais em Porto, Braga e Viseu. Ela é considerada, de acordo com o Times Higher Education World University Ranking, como em 2020 a melhor universidade portuguesa. E ela ocupa agora, de acordo com esse ranking, a posição 351. Mas, de acordo com o QS World University Ranking, ela está entre as 600 melhores do mundo. Em 83 foi criado o Centro Regional do Porto e a gente tem vários prédios, tá? O meu prédio é o edifício central, onde são lecionadas as aulas de Direito. Curiosamente, a Universidade Católica do Porto foi o primeiro curso de Direito em Porto e no norte do país. E ele foi criado só em 1978. Depois de falar um pouquinho sobre a universidade, eu vim falar pra vocês sobre como estão sendo as minhas aulas aqui no meio da pandemia. Quando eu ainda estava no Brasil, eu recebi um e-mail da universidade dizendo que as aulas iam ser lecionadas uma semana presencial e uma semana online, para evitar aglomeração na universidade. E, para evitar mais aglomeração ainda, das 7 áreas que eles têm do mestrado em Direito, eles dividiram em 2 grupos. Um grupo ia começar a primeira semana tendo aulas presenciais e o outro grupo online, e na semana seguinte ia trocar. Quem teve aula presencial ia ter online, quem teve online ia ter presencial. Acontece que eu tô fazendo cadeiras de duas áreas do mestrado em Direito, que é o Direito Criminal, que é a minha especialização, e o Direito Internacional Europeu. E elas estão em grupos separados. Essa semana eu tive que ir na universidade para assistir as aulas de Direito Criminal e assistir às aulas do Internacional Europeu online. E semana que vem eu vou ter que ir para a universidade de novo, só que aí para assistir às aulas de Direito Internacional Europeu e vou assistir às aulas de Direito Criminal online. Tá, Bela, mas pelo menos algumas aulas tu pode assistir em casa, né? Não, gente, não posso. Por quê? Terça e quarta eu tenho aulas das 2h30 às 5h30 e das 5h30 às 8h30. Então, quando acaba a aula, quer seja ela online, quer seja ela presencial, não dá tempo de eu chegar na faculdade ou chegar em casa pra assistir a outra. Então, pra garantir que eu vou sempre conseguir assistir a aula, eu assisto tudo na universidade. Por exemplo, eu tenho aulas 2h30, que foi o que aconteceu essa semana, online. Provavelmente ela vai acabar às 5h30, só que às 5h30 já começa a outra, então não vai dar tempo de chegar na faculdade. Então eu já fico lá das 2h30 até as 8h30 na faculdade, independente de eu ter aula presencial ou não. O único dia que eu não preciso ir pra universidade, se eu tenho só aula online, é na segunda, porque eu tenho só uma cadeira de Direito Criminal, e quinta e sexta eu não tenho aula. Então, sobre as minhas cadeiras, segunda-feira às 5h30, como eu acabei de falar pra vocês, eu faço corrupção e crimes conexos. Por enquanto, eu tive aula presencial, numa sala de aula normal, mesa, cadeira, lousa branca e etc. Na terça-feira, a minha aula das 2h30 se chama Temas de Relações Internacionais. E meu professor já passou um texto de 69 páginas em inglês pra gente ler pra semana que vem. Pois é. Então essa aula acabou, eu assisti ela na faculdade, ela acabou e eu fui pra minha aula das 5h30, que se chama Crimes contra as Pessoas. Nessa aula era presencial, porque era de Direito Criminal, então eu tive numa sala de aula maior, aquelas que a gente vê tipo em filmes americanos, e a professora pediu pra gente comprar um livro dela pra acompanhar as aulas. Mas o livro eu já comprei. Ele é 18 euros, dá quase 4 gin tônicas. Eu quase tipo chorei dando meu dinheirinho pra pagar o livro. Gente, dei uma pausada aqui porque tava começando a ficar escuro, então eu liguei as luzes. Espero que vocês estejam conseguindo me enxergar bem. Eu não me toquei que tava ficando escuro bem na hora que eu comecei a gravar, mas espero que vocês consigam me enxergar bem.
Então, onde é que eu tinha parado? A professora mandou comprar o livro dela de 18 euros, quase 4 gin tônicas. Eu 100% perto do professor, porque aqui eles falam muito rápido, muito abafado, muito fechadinho e ainda com máscara. Então é horrível de entender. Eu normalmente, se o professor fala 10 palavras, umas 6 eu não entendo. Então eu pego o contexto do que ele tá falando. Sim, é meio chato. Nunca consigo pegar palavras exatas do que ele tá falando. Pego o geral do que tá acontecendo. Depois disso, na quarta-feira, então, eu tive a cadeira das 2h30. Contencioso do direito da União Europeia e direitos fundamentais, alguma coisa assim. E essa cadeira também é online. Só que como eu falei pra vocês, eu sempre assisto as cadeiras online na universidade, porque quando elas terminam eu já tenho outras, você já sabe. E aí ontem, quando eu tava assistindo essa aula, eu recebi um e-mail dizendo que a minha aula de depois, que era pra ser presencial, ia ser online, porque uma colega minha da aula de terça-feira tava com Covid. Então, eu fui pra faculdade pra nada, porque as 2 aulas que eu tive eram online. Mas não tinha como saber, então. Sobre as avaliações, a gente tem um exame final, que ele é feito normalmente nas primeiras semanas de janeiro. Mas os professores também possibilitam os alunos de fazer uma avaliação contínua, que consiste num trabalho que é uma apresentação e um trabalho escrito, tipo uma mini dissertação de mestrado, de acordo com o que foi lecionado naquela cadeira. Uma professora permitiu que os alunos fizessem em pares, em duplas, eles chamam pares aqui, mas os outros não. Os outros falaram que é pra ser individual. Uns botaram a apresentação pro final, uns botaram tipo assim, uma apresentação na aula presencial, o professor dá aula teórica na aula online e a aula presencial é a apresentação dos trabalhos. Então tem gente que vai apresentar agora, tem gente que vai apresentar só em novembro. Eu vou tentar fazer um trabalho meio que interdisciplinar, que pegue ou todas, mas acho que não vai conseguir, acho que não vai dar pra ser todas, ou no mínimo 2 juntas, pra eu conseguir fazer menos trabalhos, ou estudar a mesma coisa, mas em cada um fazendo mais focado pra aquela cadeira. E além disso, a assiduidade também conta como nota, e a participação em sala de aula, porque o objetivo deles é tu aprender a discutir sobre o assunto. Não queima, por favor, eu vou desligar meu LED, gente, porque aqui é 220, meu LED é 110. Então, gente, vim aqui pra minha luz de LED da cozinha só pra falar pra vocês que era isso que eu queria contar pra vocês sobre como estão sendo as minhas aulas aqui, pelo menos esse semestre, por causa da pandemia. Se tiver alguma alteração, eu super faço um vídeo novo pra vocês. Então, se vocês tiverem gostado dele, por favor, deem um like pra mim e compartilhem o vídeo. E compartilhem o vídeo e não se esqueçam de se inscrever no canal pra vocês não perderem nadinha, tá?